Duas circunferências concêntricas têm raios iguais a 50 cm e 40 cm, conforme indica a figura. Calcule a área destacada em verde. Para resolver esse tipo de questão, a gente tem que ter claro quais são as ferramentas que nós temos disponíveis, quais as técnicas que nós vamos utilizar, e também estar bem consciente aqui do enunciado, né? Duas circunferências. Sabe o que é circunferência? Beleza, é essa linhazinha aqui circular. Beleza. Concêntrica. O que significa concêntrica? Que elas têm o mesmo centro. Beleza? Eu poderia ter uma circunferência aqui, que o centro dela está aqui, e ter uma outra circunferência aqui. Essas circunferências não são concêntricas, os centros delas estão em lugares diferentes. Tá bom? Mas quando o centro é o mesmo para as duas, então você sai de um lugar e depois vai para o mesmo. Elas estão assim, o centro das duas é o mesmo. Tá? Nesse caso, aqui é o centro tanto da de fora quanto da de dentro. A gente chama de concêntrica, certo? Entendeu aí o que significa concêntrica? Raios. Os raios é a distância, né, do centro até qualquer ponto em cima da circunferência. Tem raios igual a 50, obviamente a de fora, e 40 é a de dentro, conforme indica a figura. Então, o que nós precisamos aqui? Isso é uma área de setor circular. Setor circular. O que é o setor circular? Exatamente um pedaço da circunferência. Tá? Se eu tenho a circunferência toda, eu posso trabalhar com um pedacinho dela, um pedaço de pizza. Tá? Isso é o que a gente chama de setor circular. Qual é a área desse cara? Beleza? Só que, é claro, antes de eu pensar em setor circular, eu tenho que saber a área da circunferência. Bom, e a área da circunferência é πr ao quadrado. Isso aqui, se eu não souber, eu não consigo avançar. Então, a área toda aqui é πr ao quadrado. Como é que eu faço na prática para poder achar, então, a área desse pedacinho? Observe, aqui é sempre uma informação que vai ser dada. Tá? Eu tenho um ângulo alfa, certo? Associado a esse setor tem um ângulo alfa aqui. O raio está aqui, né? Eu sei. Então, o que eu faço? Eu faço regra de 3. Bom, πr ao quadrado, que é a área toda dela toda aqui, né? A área dela toda, que é esse azul, πr ao quadrado, está associado a quem? Ao ângulo de 360, né? Se eu for olhar aqui, né? É o ângulo completo. E esse vermelhinho está associado a esse alfa. Então, a área do setor aqui, que eu não sei, eu estou descobrindo, está associada a esse alfa. Então, quando eu faço uma regra de 3 aqui, eu vou chegar à conclusão que esse cara é igual a alfa sobre 360 πr ao quadrado, que no fundo é uma parte da área do círculo. Isso aqui não é a área do círculo? Isso aqui é uma fração do círculo. Esse cara é sempre menor do que 60. Se ele for 180, por exemplo. Se ele for 180, a gente não precisa nem dessa conta toda, né? Porque é metade da circunferência, certo? Então, aqui seria πr ao quadrado, nesse caso aqui, πr ao quadrado sobre 2. Mas observe, se eu colocasse o alfa aqui 180 sobre 360, eu simplifico aqui por 180, fica 1 sobre 2, que é exatamente o que está aparecendo aqui. Então, você consegue visualizar. E se tivesse dividido assim, e pego e destacado só um cara desse, é 1/4 da circunferência. Aqui o ângulo seria 90, aqui ficaria 90. Quando eu simplificar, ficaria 1/4 da circunferência. Beleza? Conseguiu entender? Essa parte é fundamental, é uma parte teórica. Está dentro de um contexto de sala de aula aí que eu estou trabalhando com os meus alunos, por isso eu estou gastando um pouco mais de energia aqui antes de simplesmente resolver o vídeo em 30 segundos. Essa não é a ideia, é aprender, beleza? Então,
uma vez que você tenha aprendido essa parte aqui, essa questão aqui ela tem duas técnicas misturadas. Qual é? A área do setor misturado com uma técnica muito clássica, que é o quê? Esse camarada aqui, ó, até aqui na frente, é a região toda, da área do setor para o cara de 50, certo? E esse camarada cinza aqui, esse camarada cinza, ele vem só até aqui, tá vendo? Ele está associado a esse de 40. Esse verdinho é quem? É fazer o setor verde, que é o todo, menos o setor cinza. Então, a área desejada, eu vou botar assim, é o quê? É a área do setor de 50, né? Menos a área do setor de 40 centímetros. Qual é a área do setor de 50? É aqui, ó. Qual o valor do ângulo? Para os dois, 30 graus. Então, eu vou fazer a área do setor de 50 é igual a 30 sobre 360 π. O R vale quanto? 50 ao quadrado. A área do setor de 40 é 30 sobre 360 π 40 ao quadrado. Beleza? Esse cara corta com esse cara corta com esse. Aqui dá para dividir em cima e embaixo por 3. Então, esse cara é 1/12 de 50 ao quadrado, 25,00 π. Beleza? E esse aqui, a mesma coisa, né? A gente simplifica aqui por 3 e por 3. 12. 40 ao quadrado, 16. E repete duas vezes o zero, π. Então, essas são as áreas. Agora, vamos colocar aqui no meio a conta principal aqui. Então, a área desejada vai ser o quê? 2.500 sobre 12 π menos 1.600 sobre 12 π. Tem π para todo lado aqui. Posso colocar em evidência. Então, isso aqui vai ficar 2.500 menos 1.600 sobre 12 vezes π. Só organizei. 1.600 menos 1.500, 900 sobre 12 π. Resta a gente agora fazer essa conta, né? Se eu dividir por 2, aqui vai dar 450 sobre 6 π. E aqui dá para você simplificar, vou deixar aí para dizer que você não fez nada, né? Deixar você fazer essa continha aqui. Beleza? Tranquilo, aqui esse cara é pá, vai dar para fazer de novo, 150, aí por 2, 75 π, tá? Centímetros quadrados. Mas eu vou deixar assim que é para você simplificar aí a banca, você vai treinando. Ok? Então, essa é a conta. Primeiro, área de setor circular, preciso saber dessa técnica. Bom, depois dessa técnica não, né? Esse é um conteúdo mesmo. E depois eu vou usar aquela técnica clássica que ou eu somo áreas ou então eu subtraio. Eu faço uma primeiro e depois faço a outra e faço a diferença delas. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Beleza? Se ainda não é inscrito, fica o convite. Agora é só praticar.